Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Hoje, dia 9/4/2022, vamos refletir o Evangelho de São João, capítulo 11, do versículo 45 ao 57. Estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e Maria, e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns deles, porém, foram aos fariseus e lhes contaram o que Jesus realizara. Os pontífices e os fariseus convocaram o conselho e disseram: que faremos? Este homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele, e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nação. Um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não pereça toda a nação. E ele não disse isso por si mesmo, mas, como era o sumo sacerdote daquele ano, profetizava que Jesus havia de morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade os filhos de Deus dispersos. E desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida. Em consequência disso, Jesus não andava em público entre os judeus. Retirou-se para uma região vizinha do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali se detinha com os seus discípulos. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e muita gente de todo o país subia a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Procuravam Jesus e falavam uns com os outros no templo. Que vos parece? Achais que ele não virá à festa? Mas os sumos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que todo aquele que soubesse onde ele estava o denunciasse para o prenderem. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, as pessoas, elas veem a graça, elas veem o milagre acontecer na vida delas. Elas veem o amor de Deus e, no entanto, não creem, não acreditam. A palavra de Deus hoje ela nos fala que os judeus que tinham vindo a Marta e Maria, eles viram a graça. Eles viram o que Jesus realizava no meio do povo, os milagres que Jesus realizava, as curas, as libertações. E muitos creram nele, mas outros, mesmo vendo, não acreditavam. Não acreditavam. Eles simplesmente acharam melhor acreditar no humano e deixaram o divino de lado. Eles deixaram a sua fé de lado. Eles não acreditavam verdadeiramente que Jesus era o Filho de Deus. E hoje, quantas pessoas escolhem viver para o mundo uma vida de pecado, uma vida de luxúria, uma vida de prazer. As pessoas preferem escolher a fama, o dinheiro. As pessoas preferem escolher uma vida fácil, porque seguir Jesus exige de nós uma grande decisão, renúncia, exige de nós um desejo de mudança,
um desejo aonde fazer a nossa vontade não é fazer a vontade de Deus. Fazer a nossa vontade é fazer a vontade do mundo. A palavra de Deus ela nos fala que se entrares para o reino de Deus, prepara a tua alma para a provação. Quer dizer, se nós escolhemos viver um cristianismo verdadeiro, um cristianismo onde Jesus Cristo é o centro, a gente vai ter tribulação, a gente vai ter tempestade, a gente vai ter dias muito difíceis. Mas a palavra de Deus, ela nos fala que somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Alguns creram em Jesus e ficaram com Jesus. Outros viram a graça acontecer, mas não creram em Jesus. Procuraram o conforto, o simples. Procuraram riqueza, luxúria, estar do lado dos poderosos. Meus irmãos, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1696, diz assim: o caminho de Cristo conduz à vida. Um caminho contrário leva à perdição. A parábola evangélica dos dois caminhos está sempre presente na catequese da Igreja. Significa a importância das decisões morais para a nossa salvação. Há dois caminhos, um da vida e outro da morte, mas entre os dois há grande diferença. Meus irmãos, o Catecismo da Igreja Católica nos mostra que existem dois caminhos, um para a vida, outro para a morte, um para a alegria de estar com Deus e outro que leva à perdição, à morte eterna. Romanos 6:23 nos fala que o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna. Gálatas, capítulo 5, nos mostra as obras da carne e as obras do Espírito. Gálatas, capítulo 6, nos mostra que aquilo que nós semeamos, aquilo nós colheremos. Meus irmãos, que hoje a gente possa refletir naquilo que a gente está fazendo, nas decisões que estamos tomando para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre seja louvado. E se você gostou, comente, curte, compartilha, se inscreva no nosso grupo chamado De Cima dos Telhados. Venha para participar de Cima dos Telhados, levar a palavra de Deus, anunciar a graça e Jesus vivo no meio de nós. Que Deus abençoe a cada um. Paz e bem.